Boa tarde. Que bom ter você aqui na On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e a cada semana nosso desejo, nosso objetivo é que eu e você juntos possamos escrever, viver uma nova história com Deus. Obrigado também pela participação de você que nos acompanha através da nossa transmissão. Você sabe, a gente diz isso toda semana, você também é parte da nossa comunidade. E a gente fica feliz que você esteja conectado com a gente. Eu espero também que você seja abençoado por essa mensagem. Nós seguimos com a série Viva Mais. Hoje é o penúltimo episódio da série. Semana que vem nós temos a conclusão. E eu quero aproveitar para lembrar, reforçar, foi dito aqui já pela Érica, pela Hebe também. Amanhã nós temos a experiência dessa série de forma prática. É o Viva Mais Experience. Nós vamos poder passar mais tempo discutindo, entendendo, aprendendo sobre esses 8 princípios de saúde que nós falamos ao longo dessa série. Então você é convidado e convidada para estar com a gente amanhã a partir das 3 da tarde. É um evento curto, das 3 às 5. Tem uma programação toda especial para as crianças também. Foi dito aqui, teremos sorteios, brindes. Se programa para estar aqui amanhã a partir das 3 horas. Saulo, pode baixar só um pouquinho o meu microfone, obrigado. Então nós seguimos com essa série. E o desafio que nós temos ao longo da série é entender como viver uma vida plena através de um relacionamento com Cristo e também com o apoio e ajuda desses 8 princípios que a gente tem estudado a cada semana. E para a gente seguir na conclusão, na verdade, na reflexão dessa série de hoje, eu te convido mais uma vez a fechar os olhos para orarmos, pedindo a direção do Espírito Santo nesse momento. Nosso Deus e Pai, como é bom estar aqui na Tua casa, Senhor. Como é bom ter o privilégio de abrir a Tua palavra nesse momento. E o Senhor conhece também os desafios que nós temos. Por favor, trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração. E que ao estudarmos a Tua palavra, a gente possa se relacionar com o Teu Filho, Jesus Cristo. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Essas 2 últimas semanas foram semanas desafiadoras, né? A Hebe mencionou, a Vanessa e o Noah estão no Brasil. Eu tive uma série de eventos, viagens, muito trabalho. E como consequência, dormi pouco, descansei pouco. Teve dias que eu trabalhei de manhã, à tarde, à noite, non-stop, sem parar. E com isso, a saúde fica um pouquinho debilitada, né? Vocês estão percebendo na minha voz, eu estou saindo de um período de gripe. Não é Covid, eu fiz o teste, tá? A única coisa que eu posso passar para vocês aqui é uma gripe, tá bom? A velha e boa gripe. Mas hoje a gente vai entender como é que o descanso, como é que o sono, como é que a gente parar para respirar, como é que isso pode ser beneficial para a nossa saúde. E para isso eu quero convidar aqui o Rodrigo, por favor, Rodrigo Correia. Ele vai ser o nosso entrevistado nessa tarde para falar um pouquinho sobre o sono e sobre o descanso. Esse momento, então, a entrevista vai ser em inglês, se você precisar de tradução. Nós temos aqui o André com os aparelhos. Rodrigo, thank you for joining us this morning. Can you tell a little bit about your education and professional background? So I'm a licensed physical therapist, got my doctorate here at Andrews back in 2007. And for the last 9 months, I've been working with patients that have kidney disease. So I haven't been practicing as a physical therapist, but really focusing on working with patients in clinics that have kidney disease. Okay, and since we're talking about sleep and rest, how does sleep help us in the recovering process, for instance, for the muscle recovery and physical rehabilitation? Okay, so, when we think of sleep is part of a trinity. We know about the Godhead Trinity, and the sleep is probably it's the preeminent, I think the most important. You have sleep, exercise, and diet. And out of those 3, sleep is the thing that diet and exercise come together. Because it's during sleep that what you eat and what you exercise can be actually metabolized in your body. And so when we go to sleep,
what happens is our body goes into a process where it allows the recovery of our cells to go through what we call the proliferation, the breakdown of the cell to make it stronger. And so when we exercise, we injure our muscles, and then when we sleep, it allows more oxygen to be pushed into those cells so that they can recover faster. That's why we see in athletes, they sleep, if you're a Curry fan, anybody a basketball fan here, or even your soccer players, how long do they sleep? They're sleeping 8 to 10 hours a day because of the recovery that they need to have in their muscles. We have a lot of professional soccer players. I know, here. yeah, we do. So in our society, we have several challenges and issues, disease. Let's talk about the mental and emotional disease that we face today. How does sleep can help us when we talk about mood regulation or stress management? So when we sleep, without going into the complexity of sleep, there are really two phases of sleep. There's the REM sleep, rapid eye movement, which is the shorter part, 90 to 120 minutes in the night. And then there's the non-REM sleep. So when we're in REM sleep, that's when your eyes are going fast and that's when you're dreaming. That's the time of sleep that you're recovering your brain. There's a lot of blood flow in the brain. When we're not in REM sleep, what happens is the blood goes to your organs and your body. And so when we sleep, if we're not able to have REM sleep, our brain does not get a period of time where increased blood flow goes to the brain to, just like in the muscles, recover the muscles, to recover the brain. And now, how many of you students have tried to take an exam with very little sleep? Everybody, right? Me too. Okay? Now, sometimes you do okay. How many of you have not done okay? Okay, see? Okay, right? So we know that because when we are not able to sleep and enter into the REM sleep, if we just get 20 minutes of sleep and it's a nap, we don't enter the REM sleep, our ability to process the stressors of a test, the stressors of life become impaired because of the inability of oxygenated blood to have been going through your brain at night. And so when we talk about the emotional state, right, that we deal with, we have less capacity. And our sister here talked about, focusing on the bad things. There was a research that said that when it comes to the emotional state, they did a study and they said that they deprived some groups of people from sleeping. And what they did is they put these stressors in the room. And what happened is the ones that didn't sleep only focused on the negative things. So that's very interesting, right? When we're tired, when we're irritable, when your kids are really tired and they throw a tantrum, they only focus on the bad thing. Like this morning, we had one that woke up very early and she couldn't understand why her shoe was lost. And she couldn't find her shoe. So sometimes the only thing our spouses need to better the mood is a power nap. Is that what you're saying? Power naps are very good. Okay. How can sleep deprivation affect cardiovascular health, blood pressure, and prevent chronic disease such as diabetes? Okay. So I am not a sleep professional. I am not a sleep scientist, okay? And so a lot of the information I'm sharing comes from the National Institute of Health. And when it comes to sleep, it's all tied in with what we eat and how we exercise. Remember that trinity, right? And so when we don't sleep, what happens is cortisol is a hormone that is released from the adrenal glands. Now, cortisol sounds very similar to maybe what you've heard, cholesterol, right? Cholesterol. And what does cholesterol do in your body? Is it good for you? Is high cholesterol good? It's not, right? It clogs your arteries.
right? So what cortisol does, when you don't sleep and you're very tired, cortisol is a hormone that helps you deal with stress. So if you're in a very stressful situation, your adrenal glands shoot cortisol to help control things. But cortisol is not good, right? Uncontrolled stress is not good. So what happens when you have increased cortisol, it increases cholesterol. And if it increases cholesterol, what happens in your vessels? They get clogged, right? They get deposits of cholesterol. And then what happens? That's what can lead to cardiovascular disease, coronary artery disease, those kinds of things. The other thing that it does is that due to the increased cortisol, in your wall of your arteries, okay, it reduces its ability to expand and contract, right? So if your vessels can't do this, right, very well, it can affect your blood pressures as well. And so when you're not sleeping well, your cholesterol is going to end up going higher, and your blood pressure is going to start going higher. When we were doing the pre-interview, you mentioned that there's a relationship between our weight and sleep deprivation. Can you talk a little bit about that? So research has shown that there is a high correlation between people who slept less than 7 hours a night and obesity. So for those that were sleeping less than 7 hours, there's a high correlation of obesity. And the reason why is when we don't sleep, when you're staying up late, and I've done it, what do you usually do? Anybody wanna confess? Grab a snack. All right? You grab a snack. And now when you go to snack, what is it? Is it an apple? I don't grab an apple. Hamburger. It's a hamburger. It's an ice cream bucket, right? And you're eating this, so you're then seeking out high lipid foods, right? And they are high saturated fats and things like that. And so what happens is, because we're eating all that and we're sleep deprived, your body is asking for energy because you're tired. So what do? You give it energy because as you eat, you increase the body's demand to digest, and that keeps you awake, right? So this is your mind trying to control something because it's saying, I want to sleep, and you're saying, no, it's not. I'm not going to let you sleep, so why don't you eat so it helps you stay up? Or why don't you drink coffee, right? Because those are mechanisms that stop our bodies from sleeping. So the correlation here is very important, is that the lack of sleep leads us to, one research says, to adopt the Western diet. That's what it said. And that means we eat those high fat foods, which of course end up here and around our hearts. We discussed earlier the correlation between a proper amount of hours of sleep and premature aging and longevity. Can you talk a little bit about that? Yeah, so sleep, what it does, it provides your body the ability to have homeostasis, to balance everything out in your system. And what it does primarily is it works on decreasing inflammation in the body. Okay? So when you sleep, all of these systems start firing up, and it starts to work and focus on decreasing inflammation. Where does our immune system primarily live? Does anybody know? Where can we find our immune system? In a spleen. Yeah, that's right. And in the gut, right? Our gut health is where a lot of our immune system lives. And when we're sleeping, okay, it allows, when we're not in the REM sleep, where we're in that other sleep, non-REM, it allows the blood flow to go down to here and strengthen all of that. And so when we're reducing inflammation, everybody heard of pH, right? If your body pH is high, your immune system can be compromised, and it can also lead to
free radicals in your body. And so when you think of longevity and health, have you ever seen somebody and said, man, look, you don't look so good. And then they say, I haven't slept, right? Because they haven't been able to sleep, so their body hasn't been able to rejuvenate, right? So that's very important, that our longevity, and have you ever heard of the Blue Zone studies, right? We've talked about this here in the past. One of the factors that they looked at is sleep, is the ability to consistently sleep 3+ hours a night. 8+ hours a night, not 3. So if you want to stay younger, go to sleep, right? Yes, sleep. Yeah. So last question. We talk a lot about the importance of sleep, but what about rest in general? What is the importance of, pausing, clearing your mind, stop working? What's the benefits of that for our health? So there's a difference between rest and sleep. Sleep is the connection between your body and your mind, where you disconnect from anything sensory, right? When you sleep, you don't feel anything. You don't know you're living, for instance, right? You're just asleep. Resting is an active or passive way in which you engage with your environment. Now, rest can look in many different ways. It's your ability to actually have intentional focus on something, right, is when you rest. So, Jesus says, come and I'll give you rest, right? Come who are wearied and I will give you rest. And that rest is the ability to ease your stressors and your mind in some kind of activity, whether it's reading a book, whether it's going for a walk. And so rest and sleep are brought together. And it's what's interesting, and I shared with Pastor Bruno here, is that over 100 years ago, Ellen White was talking about this. And look at what she said. This is over 100 years ago. She said this. The importance of regularity in the time for eating and sleeping should not be overlooked, since the work of building up the body takes place during the hours of rest. It is essential, especially in youth, that sleep, notice she used both words, rest and sleep, that sleep should be regular and abundant. And what's amazing is that over that time, she said this, you are God's workmanship, and with the full sense of your accountability to God, you are to treat yourselves aright. Give yourself proper time to sleep. Those who sleep give nature time to build up and repair the waste of the organism. This is what Ellen White said over 100 years ago, that science now is proving today. And so if to close, the rest has to be part of our sleep and our overall health. Thank you so much, Rodrigo, for your participation. Thank you. Sí, sí. La gente normalmente para dormir usa pastillas. ¿Será que es bueno eso o no es bueno? Es la pregunta para él. They say use Some medicine to help sleep. So there's many reasons why people use that. So you think like melatonin or something like that, right? Is that what you're asking? And you're asking if it's good or bad to take melatonin or take different medications? I think it's more so on medications that he doesn't speak English fluently, but he's asking more on the side of medication than on natural medical. So because I'm not a medical doctor, I would always say talk to your doctor about that. But before we get to where we're trying to use pharmacology, like medications, we are always, I'm a proponent that you always attempt to modify your behavior to help improve your sleep. So things like making sure that you don't eat right before you go to bed, making sure that you're well hydrated,
making sure that you're not looking at a screen of a blue light within an hour before you go to sleep. So that way you can create hygiene, sleep hygiene. And that's something that's really important. And so the other thing is watching what you eat and how you exercise, right? Because if you're sitting in your office all day and you come home and you eat a lot of fatty foods, and then before you go to bed you're looking at your screen or watching TV, do you think you're going to sleep well? You're not. Or maybe you have or you drink coffee at 1 o'clock in the afternoon. So before we get to pharmacology, we have to look at modifying our behaviors. Thank you so much, Rodrigo. Nós teremos mais informações amanhã na feira, a partir das 3 da tarde, das 3 às 5, e você vai poder conversar com vários profissionais da saúde, tirar várias outras dúvidas. Hoje, como estamos falando sobre o sono, hoje está liberado dormir no sermão, viu? Se quiser tirar uma power nap aí de 5, 10 minutinhos, hoje está liberado. Mas esse conceito do descanso, ele aparece na Bíblia, ao longo da Bíblia, e a primeira vez que ele aparece, nós encontramos no livro de Gênesis. E você sabe, a nossa jornada nessa série é tentar entender como é que a gente tem uma vida plena, uma vida abundante, como Jesus disse em João 10:10, e eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, toda a nossa série de mensagens, todos esses 8 princípios naturais que nós temos falado ao longo dessa série, tem um objetivo: nos ajudar a termos uma vida plena, uma vida abundante, através do relacionamento com Jesus. E a primeira vez que esse conceito de descanso aparece na Bíblia, ele aparece logo no início da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 2, nos primeiros 3 versos, nós lemos assim: assim foram concluídos os céus, a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. E os versos seguintes diz que Deus, ele abençoou e santificou porque ele descansou. Então, a razão pela qual Deus abençoou e santificou o 7º dia é porque nesse dia, e aqui essa repetição dessas 2 palavras, 7º dia, ela acontece 3 vezes no texto, indicando que o autor está tentando dar uma ênfase. Tem algo importante ali que o autor está querendo dizer, que no 7º dia, o dia que Deus determinou, para que eu e você pudéssemos também descansar. E porque Deus descansou, ele abençoa e ele também santifica. E a gente tem um desafio aqui, né? Entender esse conceito do descanso a partir do ponto de vista divino. O que significa para Deus descansar? No capítulo 1, a gente vê que Deus criou uma série de coisas, em 6 dias. No primeiro dia, ele cria a luz, faz separação entre luz e trevas. No 2º dia, ele faz separação das águas de baixo, das águas de cima, ele cria o firmamento. Daí, no 3º dia, Deus faz surgir a porção seca, ele faz divisão das águas e da porção seca, e cria também a vegetação, as árvores que dão frutos. Aí, no 4º dia, então, Deus agora, ele cria o sol, a lua, as estrelas. No 5º dia, Deus então povoa os animais que vivem nas águas e também os animais que voam. No 6º dia, os animais terrestres e também a humanidade. Então, são 6 dias de intenso trabalho. Os céus e a terra, o nosso planeta, como a gente entende, foram criados por Deus em 6 dias. E aí o texto diz então que Deus descansa no 7º dia. E o que é Deus descansar? Sabe que Deus ficou cansado? Era muita coisa, era muito trabalho. E Deus falou assim: eu preciso de uma folga. Preciso tirar uma power nap aqui para poder recarregar as minhas baterias. É difícil para a gente entender como é que Deus se relaciona com o descanso. Porque a Bíblia não tem tanta informação assim. Mas tem 2 textos que eu gostaria que a gente lesse, que talvez nos deem um norte sobre o que significa esse descanso de Deus. O primeiro está no 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2. E aqui Davi, ele reúne todo o povo, todo mundo, o exército, todo mundo, e diz assim: o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Aqui Davi compartilha um sonho que ele tinha. Ele estava incomodado, que ele morava num palácio luxuoso, grande, mas Deus, a arca de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus ficava numa tenda.
E ele fala assim, não, eu tive um sonho de construir para Deus um lugar de repouso, de descanso para a arca, e um lugar onde Deus pudesse descansar os seus pés. Aqui no inglês tem uma palavra interessante que é footstool, é assim que diz? Cadê o footstool? A gente, aquele descanso de pé. A imagem que Davi estava querendo construir aqui era o seguinte, Deus precisa de um lugar apropriado para habitar. De alguma forma, esse texto relaciona o descanso, do ponto de vista de Deus, com a habitação de Deus, o fato de Deus estar ali habitando. Em um outro texto que reforça essa ideia, nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 66, nos 2 primeiros versos, assim diz o Senhor, o próprio Deus dizendo, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Verso 2 diz, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Declara ao Senhor. Esse texto está ainda mais claro, que o descanso, do ponto de vista de Deus, tem a ver com a habitação de Deus. E esse texto ainda está relacionado com o livro de Gênesis, porque Deus fala assim, não fui eu que criei com a minha mão todas essas coisas, a terra é o estrado dos meus pés, é o lugar onde eu descanso. De alguma forma, o descanso de Deus está relacionado com a sua presença, a sua habitação, um lugar para que Deus possa habitar. E aqui a gente tem o filósofo, o teólogo Abraham Heschel, fazendo uma declaração linda no livro de Shabat, sobre essa relação do sábado com o tempo. Ele diz que o sábado é um templo, é um santuário no tempo. Olha que profundo, o sábado é um templo, é um santuário, mas não é físico, não tem paredes, não tem cobertura, é um santuário no tempo. Isso é muito importante e significativo para nós, porque você já deve ter visitado várias igrejas e templos e construções e catedrais lindas. Eu tive a oportunidade de visitar várias e você fica olhando e você sente aquela majestade do lugar. Só que eu também, cantando e pregando, já cantei e preguei em lugares que eram igrejas que eram na garagem de alguém, de uma casa. E o ser humano, nós temos essa questão muito visual. Então você pode se sentir mais na presença de Deus num lugar que é mais bonito, que é mais majestoso, que é banhado em ouro, do que de repente num lugar mais simples. E aí Deus, então, ele cria o seu santuário onde? No templo. Porque todos nós temos acesso. Uma vez por semana, no ciclo semanal, todos nós temos a oportunidade de adorar a Deus no santuário do templo. E Deus se faz presente, de alguma forma, no santuário, no templo. Ué, mas Deus não se faz presente em todos os dias? Sim, Deus se faz presente todos os dias. Mas, por alguma razão, Deus determinou, é Deus quem determina, que o 7º dia, nesse dia, Ele descansa. Nesse dia, de forma especial, Ele habita. E porque Deus descansou, o texto que nós lemos diz que Ele também abençoou e santificou. E santidade é um conceito que muitas vezes eu e você, a gente interpreta de forma errada. A gente acha que a santidade ela está relacionada apenas ao aspecto moral. Eu fazer coisas boas ou eu fazer coisas ruins. Se eu faço coisas boas, se eu estou mais próximo da vontade de Deus, então eu estou santo. Eu estou sendo santificado. E essa é uma verdade. A Bíblia fala disso. Mas tem um outro aspecto da santidade, que a santidade, ela nos separa. A santidade tem a ver com você ser reservado para algum propósito, para alguma atividade. E nós lemos isso em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando é dito assim, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. E aqui vem a justificativa. Por que você é santo? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se vocês somos sacerdotes, se vocês somos povo escolhido, povo, propriedade exclusiva de Deus, se nós somos uma nação santa, separada, somos separados para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Quando você vai na Bíblia, tudo que Deus santifica tem um propósito, e é o mesmo propósito, revelar o amor, o caráter, a natureza de Deus, a bondade de Deus. Jesus fala que o Pai santificou a Ele, então Jesus ele é santo. E o que Jesus faz? Quem vê a mim, vê
o Pai, ele veio revelar o Pai. O povo de Deus, a igreja, Paulo diz também que nós somos santos. Qual é o propósito da igreja? Revelar a cruz, Jesus Cristo. Os utensílios do templo, que eram santificados, eram separados também para demonstrar, revelar a santidade, a beleza de Deus. Então, de alguma forma, Deus santifica um dia. Deus santifica o tempo. Para quê? Para que esse tempo também anuncie as grandezas de Deus. Mas aqui também tem um desafio. Porque o sábado em si, sozinho, como é que ele anuncia a grandeza de Deus? Através de mim e através de você. Se nós somos templos do Espírito Santo, a grandeza de Deus é anunciada na nossa vida. Ah, mas é só no sábado? Não, não é só no sábado, são todos os dias. Mas no sábado, você tem a oportunidade de fazer isso por 24 horas. Você tem mais tempo para fazer isso. Você tem mais condições para fazer isso. Porque Deus separou o sábado para que você e eu pudéssemos anunciar as grandezas dele, as maravilhas de Deus, o amor, a bondade de Deus. E tem mais um verbo que é usado no capítulo 2. Deus, ele descansa, Deus, ele santifica e Deus também, o que mais? Abençoa. E aqui fica um pouco mais fácil a gente entender, porque essa palavra, esse verbo já foi usado no capítulo 1. Ele aparece 2 vezes no capítulo 1. Deus abençoa 2 coisas. O que é que Deus abençoa no capítulo 1? Quem sabe dizer? Os animais. Quem mais? O ser humano. E por que Deus abençoa? Qual a finalidade? Quando ele abençoa os animais, ele abençoa os animais para que eles se multipliquem. E o homem e a mulher a mesma coisa. De alguma forma, a bênção está relacionada à vida. Deus abençoou os animais para que eles se multiplicassem, para que eles procriassem. E da mesma forma abençoou o ser humano, para que se multiplicasse, para que procriasse. A bênção aqui, de alguma forma, está associada à vida. Portanto, o sábado é também um dia de promovermos a vida, de valorizarmos a vida. O sábado é um protesto ao mundo quando a vida de alguém é desvalorizada em função da riqueza, em função do poder, em função de alguma guerra. O sábado é um protesto, é um manifesto a favor da vida. E a gente vê esse conceito sendo trabalhado pelo mesmo autor do livro de Gênesis, Moisés, agora no capítulo 20 do livro de Êxodo, a partir do verso 8 até o 11, nós vamos ler o seguinte: lembra-te do dia de sábado, para o santificar, para separar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Volta, por favor, um slide. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente vê claramente 2 blocos que estão unificados, fazem parte de uma unidade. Mas você vê mandamentos que estão de alguma forma relacionados a Deus. Os primeiros 4 mandamentos. E os demais, os 6 mandamentos, conectados mais diretamente com o nosso próximo, o nosso semelhante. E o sábado é justamente o mandamento que faz essa transição. Ele começa falando para a gente lembrar do sábado, porque Deus descansou no 7º dia. Mas ele traz também para o relacionamento, não só você e Deus, ele traz o teu filho, a tua filha, o servo, os animais, e inclusive o estrangeiro e o forasteiro. Se eu estou recebendo vida, se eu estou sendo abençoado por Deus no sábado, eu preciso também valorizar a vida do próximo, eu preciso também abençoar o próximo. Porque o sábado é esse elo, é aquilo que nos une com Deus e também entre uns e os outros. Se de alguma forma eu e você temos usado o sábado para excluir, para segregar, para oprimir, para violentar, nós estamos fazendo justamente aquilo que o sábado é contra e protesta. Porque o sábado, ele é um lembrete. Não é que a gente só faz o bem no sábado, mas ele nos lembra a cada semana
que fomos criados por Deus. E porque fomos criados por Deus, existe valor na vida. Na minha vida, mas na vida também do outro. Quer eu goste do outro ou não. Quer eu me relacione com o outro ou não. Quer eu tenha alguma afinidade com o outro ou não. Porque o valor não está na pessoa, mas no valor está no fato de que Deus criou aquela pessoa. O sábado é um dia de inclusão, é um dia de abraço, é um dia de acolhimento, é um dia de valorização da vida, é um protesto, é um manifesto contra tudo aquilo que desvaloriza a vida, tudo aquilo que promove violência, opressão. Interessante que o sábado ele é apresentado numa realidade diferente da realidade que a gente vive hoje. Quando é descrito aqui, capítulo 1 e 2, na Bíblia, é uma realidade antes do pecado, antes da queda. E aqui você vê Deus construindo o seu reino perfeito, na sua plenitude. Todos os elementos da criação, com a sua finalidade, com a sua função. E o sábado faz parte desse conjunto. E depois nós temos a realidade do pecado. E dos vários efeitos que a gente começa a experimentar, e o texto traz para a gente, por conta do pecado, uma das questões é a questão do cansaço. Deus fala para Adão, agora você vai tirar o seu sustento, mas não como era antes. Agora o sustento vai vir de forma difícil. É através do suor do seu trabalho. E por isso, no sábado, quando a gente para, a gente lembra e a gente vive a expectativa da restauração do mundo, como era antes do pecado. Quando o trabalho não era penoso, não era cansativo. Quando não havia ainda os problemas que a gente enfrenta hoje. O sábado é essa lembrança. É a gente experimentar o conceito do reino de Deus na sua plenitude. Usando as palavras de um boleiro famoso, né? O sábado é a gente experimentar aquilo que a gente não viveu, né? Saudade daquilo que a gente ainda não viveu. O sábado, ele traz essa expectativa do retorno para o Éden. Ele nos lembra que fomos criados por Deus e o nosso valor está justamente no fato de que Ele nos criou. Quando Moisés repete a lei, o livro de Deuteronômio, essa repetição e essa expansão de alguns conceitos, ele fala de novo dos 10 mandamentos, ele fala de novo do sábado, e aí tem uma mudança. Eu gostaria que a gente lesse agora Deuteronômio 5, os 2 versos 14 e 15. O final, ele começa dizendo, lembra-te do sábado, 6 dias trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro. E a mudança no texto está assim, ó, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O sábado nos coloca em lugar de igualdade com as pessoas, igualdade inclusive social, porque tanto eu, você, alguém que tem uma vida social acima da nossa, abaixo da nossa, todas essas pessoas têm o mesmo direito no sábado, de descansar da mesma forma que eu e você descansamos. Existe um nivelamento social que só acontece no sábado. O sábado é um período de tempo que Deus separou para que eu e você pudéssemos nos conectar, independente das nossas diferenças sociais. E o texto termina dizendo, volta por favor, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. De novo aqui a palavra lembrança. O sábado é para a gente uma lembrança, um sinal, toda semana, de que fomos criados por Deus. Mas não só que fomos criados por Deus, mas que Deus nos tirou da escravidão, dessa vez não do Egito, mas do pecado. O sábado, além de nos lembrar da criação, o sábado nos lembra também da cruz. O sábado nos lembra do sacrifício de Jesus Cristo, feito no nosso lugar. E o cuidado de Deus. Antes mesmo de Deus conceder a lei nas pedras, no Sinai, o povo estava caminhando, assim que eles saem do Egito, assim que eles são libertos do Egito, eles começam agora a enfrentar as dificuldades do deserto.
E uma das dificuldades, água. A segunda dificuldade é comida. Deserto, não tem água, não tem como plantar, não tem como colher. O que eles vão fazer? O que eles vão comer? E aí Deus chega para Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, eu vou alimentar o povo. Eu vou mandar para vocês um pão do céu, o maná. E as instruções de Deus para Moisés e para o povo foram bem claras. Vocês vão, todo dia de manhã, vão sair ao campo e vocês vão colher essa comida, o maná. A comida que eu estou mandando para vocês do céu. Todos os dias, de manhã, no campo. Mas é o seguinte, vocês precisam confiar em mim. Vocês não vão pegar a medida para 2 dias. Vocês vão pegar a medida para 1 dia. E vocês vão confiar que da mesma forma que eu estou provendo neste dia, eu vou prover também no dia seguinte. Todos os dias, vocês vão pegar a porção do dia, exceto na sexta-feira. Na sexta-feira vocês vão pegar o dobro, porque no sábado eu não vou mandar comida. É o dia de descanso, é assim que diz o texto. O sábado, e a gente vê isso bem claro nessa história, é também uma lembrança do cuidado e provisão divina. O sábado, toda semana, nos lembra e nos ajuda a exercitar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Porque Deus é aquele que provê o nosso alimento. Deus é aquele que cuida de nós, que cuida dos nossos filhos, da nossa família, do nosso trabalho. Deus é aquele que provê. O sábado é esse lembrete de que Deus está cuidando da gente. Que a gente pode dormir e descansar em paz, porque Deus está cuidando da gente. Lembra-te, lembra-te. O livro de Hebreus provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo. E no capítulo 4 do livro de Hebreus, ele fala sobre o sábado. Ele faz uma relação entre o sábado e o relacionamento com Deus. E o capítulo 4 é um convite que Paulo está fazendo, o autor do livro, e um convite vindo do próprio Deus para que a gente entre num descanso com Deus. Que a gente não faça como o povo no deserto, que ao invés de entrarem no descanso com Deus, de se relacionarem, de obedecerem à vontade de Deus, se rebelaram. É um apelo do autor, para que a gente sim guarde o sábado, experimente um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Mas esse apelo ele vem de forma mais clara e plena nas palavras de Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E nós terminamos com esse texto. Jesus dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor criou para nós esse presente, o sábado. Nós não fomos feitos por causa do sábado, mas o sábado é um presente teu para a humanidade. Um lembrete, Pai, do teu amor, do teu cuidado. Um dia que é para ser uma bênção para nós, mas também é um dia para abençoarmos os outros. Um dia que é separado, é santo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia e a cada semana, a cada sábado, nos lembrarmos da importância de um relacionamento com Jesus Cristo, aquele que é quem pode nos dar o descanso. Nós oramos em nome dele. Amém.